Galera rubro-negra, vamos dar uma olhada aqui no placar aberto, a repercussão desse jogo de amanhã, porque a gente precisa ganhar o Mirassol e manter a ponta, porque lá o Cruzeiro vai ganhar fácil do Santos, isso é certeza. E Atlético Mineiro, a desclassificação da Copa do Brasil rendeu bastante. Vamos ver aqui o placar aberto, crédito de imagem, o link abaixo na descrição para conferir, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like e bora lá, porque tem resenha e aqui rende muito. Olha aqui, gente. O Flamengo tem a obrigação de... Agora vai começar aquele negócio de faixa no estádio. Brasileiro é obrigação. Libertadores é obrigação. Libertadores é obrigação. Tá rolando essa conversa, né, Raída? Tá rolando essa cobrança. É o que tá rolando, discussão na torcida do Flamengo. Brasileiro agora é obrigação. Porque eu vi muita gente conformada com a eliminação. O Flamengo não tava priorizando, mas ao mesmo tempo vi gente falando assim, gente, vamos parar com essa conversa aí. Não tem garantia nenhuma de que o Flamengo vai conquistar brasileiro, não vai conquistar Libertadores, não tem garantia nenhuma. Então essa é a discussão que eu vi rolando entre os rubro-negros. É obrigação, Papa? Passou a obrigação? Eu acho que, na verdade, eles chamaram essa pressão para cima deles, né? Eles chamaram essa pressão para cima deles. Se tornou obrigação porque o torcedor, ele, na cabeça dele, ele tá pensando que é obrigação. A partir do momento que o torcedor entende que é obrigação, essa pressão vai continuar chegando e eles procuraram isso para eles, cara, infelizmente. Eu já falei algumas vezes, você não tem que falar que... Eu tinha falado isso lá atrás, lembra? Lá no começo do ano. Falou? Eu não falei quando falou o negócio de prioridade? Você não se lembra? Eu falei que não tem que falar isso pro público, você não tem que expor que é prioridade. Sobre a prioridade. Você não tem, você faz internamente, cara. Você faz internamente, aí você gera pressão. Eu até acho que você pode priorizar. Você pode... o Jorge Jesus, ele era muito malandro. Você se lembra como é que ele fazia? Ele pegava, ele fazia o rodízio, ele poupava. Aí no jogo que ele poupou, que ele fez o rodízio, perguntavam pra ele descansar, ele... Exatamente. Tem gente até hoje que acha que ele não poupava. E ele usou o time base 8 vezes. Exatamente. Os 11. Obrigado. Eu só acho que o Flamengo, o torcedor do Flamengo achar agora, nesse momento, querer dizer que não, a gente não queria se classificar, queria nada, rapaz. Né? Você tá maluco? Tá doido, rapaz. Campeonato, é Copa do Brasil. Claro que queria. O Flamengo gosta, foi campeão duas vezes agora. Queria defender o título, por que não? Claro que sim, é historinha pra boi dormir. E o time jogou bem com esse chamado time alternativo. No primeiro tempo o time tava competitivo. Perdeu o jogo, perdeu a classificação no primeiro jogo. Agora no segundo jogo ganhou o jogo lá dentro do galinheiro. Perder nem pelada, gente. Futebol você não gosta de perder nem pelada. Não tem essa de... Chegou a estar ganhando nos pênaltis, né? O Cruzeiro que é o maior campeão. O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil com 6 títulos. Se o Flamengo fosse campeão esse ano, o Flamengo igualava o Cruzeiro. E agora o Cruzeiro tem chance de abrir de novo. O Cruzeiro tem chance de abrir de novo. Mas esse papo de obrigação... Não é obrigação, gente. Não tem como. O que eu acho que é obrigação é você competir até o final. Pelo investimento que o Flamengo fez, a proposta do Flamengo é brigar por todos os títulos. Já foi eliminado precocemente nas oitavas da Copa do Brasil. É ruim, muito ruim. Agora você dizer que é obrigação ser campeão brasileiro da Libertadores, não, nenhum time tem obrigação. Eu concordo quando o Felipe fala que o resultado você não controla. A obrigação é você disputar até o final, pelo investimento que foi feito, você disputar, fazer bons jogos, uma média boa de bons jogos, melhorar o desempenho. Falei aqui ontem que eu acho que o Flamengo precisa melhorar o desempenho, não dá para ficar jogando bem um jogo só, um tempo só, joga um tempo bem, depois 3 jogos vai jogar outro tempo bem. Não, o Flamengo precisa buscar o equilíbrio e precisa competir até o final pelo título. Agora, obrigação de ganhar, aí eu acho que já é demais. Se é obrigação, então se for campeão brasileiro não vai comemorar, porque não fez mais que obrigação. Eu acho que não é por aí. Esse papo, assim, desculpa chamar a palavra para mim, mas esse papo de obrigação, ele vai naturalmente muito do torcedor para uma pressão para que aconteça aquilo. Mas não é uma realidade. Todo torcedor acha que é obrigação seu time ser campeão. Todo torcedor acha que seu time tem que ganhar todos os jogos. Então, assim... Mas é o que eu falei, isso é uma pressão da torcida. Da torcida. E que foi uma pressão que eles chamaram pra cima deles, que não tinha... Quantas vezes a gente viu um time ser campeão? Existe algum time que é campeão todo ano de campeonato do brasileiro? Então, assim, existe uma sequência? Não existe. Se eu não me engano, não existe um tricampeão brasileiro, se eu não estou enganado. Ou se teve, foi uma vez. São Paulo, né? Fala isso. Dificilmente você vê um time ganhar 2 vezes no brasileiro. Tanto que o atual campeão é o Botafogo. E mesmo o Botafogo, o Palmeiras de obrigação.
Garone, o Flamengo, Palmeiras foi campeão 2 vezes seguidas, ou foi o quê? 22, 23. Flamengo foi 19 e 20. Isso. O Palmeiras foi porque o Botafogo deu muito mole, que seria só 22. Então, e é muito difícil. O Flamengo foi na Bacia das Almas, torcendo no campo no telefonezinho, parecia até que era o replay do Léo Moura, lembra? Diferente da Europa, aqui você tem os chamados 12 grandes, que tem essa obrigação de título, obrigação de competir, e você ainda tem times emergentes que não são times nacionais. A gente chama de 12 grandes porque tradicionalmente a gente fala dessa forma, mas você tem equipes que são regionais muito fortes. Bahia, o Atlético Paranaense está na segunda divisão, mas está bem na Copa do Brasil. Você tem investimento como o Red Bull Bragantino, você tem Fortaleza. Então, assim, você tem uma estrutura que normalmente, às vezes, nem cabe os chamados grandes dentro da primeira divisão. Tanto que é normal você ver, infelizmente no caso do Vasco, várias vezes, mas time disputando segunda divisão. Hoje é o próprio Atlético que não está entre os dois, mas é um time que nos últimos anos foi campeão de Sul-Americana, pegando Libertadores o tempo todo, já foi campeão brasileiro. Então, assim, não tem esse papo de obrigação, pode partir do torcedor para uma pressão natural depois de uma eliminação. Agora, não é a normalidade do futebol você achar que seu time tem obrigação de ser campeão brasileiro. É muito difícil ser campeão brasileiro. É muito difícil, muito difícil. É um dos campeonatos mais difíceis do mundo e não é nem a minha opinião. Isso aí é falado lá fora, a FIFA reconhece o brasileiro como um dos mais disputados. Então, sim, acho que estou muito dentro da linha da Raíza. É obrigação você competir. Não só o Flamengo, como o Botafogo, o Palmeiras, os times de maior investimento. Agora, essa competição você não vai controlar, você não depende só de si. Não é uma corrida, né? Que se o cara corre a 9,7 100 metros, ele vai ter se esforçar para correr a 9,6. Você tem outro cara do outro lado que vai tentar te atrapalhar, vai tentar ser melhor do que você, é esporte. Não tem jeito. Mas é o seguinte, né? O Flamengo, no fim das contas, zoeiras à parte, o Flamengo é o único do Rio que foi eliminado, né? Botafogo tá lá, Fluminense tá lá, Vasco tá lá. O meme tá correndo solto. Tem a galera aí que tá negociando 10 ingressos de jogos do Flamengo. Você viu isso aí? Isso? Bota aí na tela. Tem 10 ingressos sobrando aí, ó, pra quem quiser. Tem 10 ingressos sobrando pros jogos do Flamengo. Agora, se o Flamengo tivesse passado, se não existe, mas se tivesse passado nos pênaltis, o Flamengo seria o favorito. Pelo futebol que jogou a questão pode tirar a zoeira aí da tela. A questão é a seguinte, perguntando sério aqui. Pelo futebol que apresentou contra o Atlético Mineiro, o Flamengo eu concordo, podia ter passado, inclusive. Eu acho que o Flamengo foi melhor nos 2 jogos, tá? Agora, passou legitimamente o Atlético. Fez o gol no Rio, uma bobeada no Flamengo. E, amigo, e conseguiu. Qualquer um. Hã? O Flamengo não caiu pra qualquer um. O Flamengo não caiu pro... Mas não foi só isso, CRB e CSA. Eu vi os 2 jogos. O Flamengo jogou mais do que o Atlético nos 180 minutos, a meu ver, tá? E não quer dizer que o futebol não tem justiça. Eu não tô questionando a classificação do Atlético, que passou legitimamente. Mas o Flamengo jogou mais bola. Ponto. A questão é a seguinte, com a grana que tem, com o time que tem, até com o futebol que jogou, é vergonha não ter passado, Bandeira, o Flamengo? Ah, não, vergonha não. Contra o Atlético Mineiro, eu concordo com o Garone. O Atlético pode não ter um super time em termos de organização, mas tem muitos jogadores decisivos. Um jogador como o Hulk em campo, ele já faz muita diferença. Aí tem o Everson, tem o Scarpa, tem outros jogadores de qualidade no time do Atlético. O Coelho tá muito bem. E muitos jogadores, exatamente, o Coelho muito bem. E muitos jogadores que estão no Atlético há muito tempo. Então pode não apresentar um futebol brilhante hoje, mas se contarmos, foram 3 jogos recentes entre Atlético e Flamengo. E na vitória do Flamengo no Brasileiro, o jogo estava equilibrado, com o Flamengo buscando mais, tendo a posse, mas saiu o gol na bola parada. Talvez o jogo tivesse ficado no 0-0. Lembrando que o Rony perdeu aquele gol sem goleiro. Chutou lá e o Varela e vale lembrar que o Flamengo ganhou dos 3 jogos, o Flamengo ganhou 2, e se você contabilizar ainda os 5 jogos recentes, o Flamengo foi campeão em cima deles da Copa do Brasil. De 5 jogos, o Flamengo ganhou 4, perdeu 1. Você vê só, um jogo que ele perdeu, você viu para ele eliminar. Justamente por isso não é vergonha. É um confronto equilibrado, pendendo um pouco mais para o time mais qualificado e mais bem treinado. Só que aí tem um detalhe do futebol que se não controla. Aliás, ninguém controla, e se controlasse não precisava ter jogo. Então, para mim, tem vergonha nenhuma. Teve uma vez que o Flamengo foi eliminado do Fluminense na Sul-Americana. Não sei se o Ilan se lembra. O Flamengo elimina o Fluminense numa Sul-Americana, mas antes ele tinha sido eliminado do Fluminense, porque botaram uma regra tola naquela competição que tinha o jogo, os 2 jogos no Maracanã, um era mando do Flamengo, outro do Fluminense. Da Sul-Americana. Aí por causa de empate com um gol a mais, bem no começo, os caras não tiveram essa, aí depois mudaram, depois acabou essa história. Jogou no mesmo estádio, você não tem o negócio de gol qualificado. E
o Flamengo foi eliminado porque 2 empates, só que no jogo que o Flamengo tinha manteve gol. Então, mas pra mim não tem vergonha nenhuma, como então também não é um super problema o Wallace ter batido pênalti. Acontece, é do futebol, o Flamengo tá vivo no Brasileiro e na Libertadores, vai disputar provavelmente até o final do jogo normal. É isso. E notícias sobre o Flamengo? Alguma coisa lá? Sobre janela? Ainda tem alguma coisa rolando, Papa? Aquela informação ainda da Raíza, né? A informação que tá surgindo aí que o Flamengo ainda acredita na possibilidade de contratação do Lucas Beltrán. O Flamengo não tem pressa para contratar goleiro. O que acontece? Olha só, falar de o Brazão, tá? Que é um desejo do Flamengo, mas que tem outros, já soube que tem outros nomes também na pauta, mas o goleiro o Flamengo não tem pressa para contratar. O que me passaram é que o Flamengo não tem pressa para contratar o goleiro, porque se o Flamengo não conseguir um goleiro para agora, o Flamengo mantém o Matheus Cunha normalmente até o final do ano. Se conseguir um goleiro agora, o Flamengo libera o Matheus Cunha, tá? Então o Matheus Cunha já tem um pré-contrato com o Cruzeiro, mas provavelmente o goleiro chegue pro Flamengo. Léo Link? O goleiro chega pro Flamengo no final do ano, né? E aí o Matheus Cunha se apresenta ao Cruzeiro. Agora, o Matheus Gonçalves, que foi a informação que eu trouxe da proposta do CSKA, parece que o negócio está progredindo. Pode ser que ele seja negociado, o Matheus Gonçalves. Com relação a saídas, né? O Flamengo ainda aguarda uma proposta pelo Michael, pode ser que chegue essa proposta pelo Michael a qualquer momento. Cebolinha não chegou nada, tá? A do Michel chegou e não agradou o jogador, porque era a segunda divisão do futebol árabe. O Cebolinha não chegou nada, falou-se em Grêmio, mas não chegou nada. A questão do Lucas Beltrán, não sei se a Raíza tem alguma informação nova, a informação que chega pra gente é que o Flamengo tá aguardando uma situação onde ele não receba a proposta do futebol europeu. E não recebendo essa proposta do futebol europeu, o Flamengo seja a única alternativa entre, né, mercados interessantes, né? O Brasil, o futebol, o Campeonato Brasileiro é um mercado interessante, e aí você tem o Flamengo, jogou Mundial agora, é uma potência da América, e aí você ter essa questão, ele não tem proposta nenhuma do futebol europeu, aí pode ser que ele é a única alternativa. O Flamengo, ele vem. Eu não gosto, sinceramente, do jogador vir, o jogador que não quer vir, né? Eu acho complicado. O jogador que não quer vir, mas ok, é um nome que falam muito bem, que cairia bem no esquema aí do Felipe Luiz. Então, o Lucas Beltrán, né, que nesse momento não aceitou vir, caso realmente não tenha proposta da Europa, pode ser que mude de ideia. Não sei se a Raíza tem alguma outra informação, tá? E a gente tem aí também a questão de zagueiro. O Flamengo não vai conseguir, pelo menos a informação que chega aqui, não está conseguindo, não vou dizer não vai, mas não está conseguindo renovar o Cleiton. O staff do jogador está irredutível, está difícil do Flamengo conseguir manter o Cleiton. O Pablo tem times da Rússia interessados aí a pagar bem menos do que ele recebe, e a gente sabe que o contrato dele acaba no final do ano, e ele andou até postando algumas coisas aí e tudo mais. Cara, o Pablo é um assunto complicado. O Flamengo vai continuar pagando o salário dele. Eu acho difícil um clube aceitar pagar o salário que ele recebe no Flamengo. Então, acredito que só saia mesmo no final do ano, mas o Flamengo já tem ele treinando no horário alternativo, no contraturno que chamam, né? O Cleiton é outro zagueiro que pode sair, deve sair no final do ano. Então o Flamengo vai precisar buscar um zagueiro, mas eu ouvi isso também, não tem essa pressa. Se chegar agora, ótimo. Se chegar no final do ano, tanto o goleiro quanto o zagueiro, tá ok. O atacante eles querem agora. Então o Flamengo tá avaliando aí o mercado em busca desse atacante que pudesse assim ser uma opção pro Pedro, né, um centroavante que jogue também de segundo, mas o Flamengo tá buscando esse atacante, Ilan. Quem seria, hein, Raíza? Já tem alguma pista disso aí? O nome foi o que a gente trouxe essa semana, né? Muita gente deu que o Flamengo teria desistido do Beltrán e tal, e a gente falou que o Flamengo continua aguardando, porque o Flamengo enxerga nele um jogador que encaixa perfeitamente no estilo de jogo do Felipe Luiz, um atacante de mobilidade, um atacante que pode sair da área, jogar até como meia algumas vezes, né? E a gente tem visto, por exemplo, o Felipe faz isso com o Pedro. Para quem assistiu o jogo contra o Atlético Mineiro, o Pedro saiu bastante da área, sustentou muito no pivô também. Então, assim, o Felipe gosta
desse estilo de jogador, e o Flamengo está procurando, mas encontra no Beltrão um jogador que encaixa nas características e que cabe no orçamento. Por que eu falo que cabe no orçamento? Porque o Flamengo tinha interesse também no Tati Castelhanos, mas é um jogador que a Lazio diz que não negocia nem por 30 milhões de euros. Então, muito caro, né? E o Flamengo hoje tem entre 10 a 15 milhões de euros nesse momento para gastar com reforços. O Flamengo vai aguardar mais um pouco, a janela de transferências fecha no dia 2 de setembro, tem um tempinho ainda para o Flamengo aguardar, e se realmente ele decidir que não quer vir para cá, que a tendência, né, é que ele realmente não venha, mas o Flamengo vai esperar mais um pouco, aí o Flamengo deve olhar para outros nomes, mas também já foi dito internamente que não vai contratar por contratar. A ideia é contratar sempre jogadores que encaixem dentro do estilo de jogo do Felipe Luiz. Sobre o jogo desse sábado, Ilan, contra o Mirassol, o Flamengo tem esse importante jogo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, mais de 45 mil ingressos já foram vendidos, né? O Flamengo deve ter a estreia de Jorge Carrascal. No meia, Jorge Carrascal treinou normalmente nos últimos dias com o grupo, conversou com o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz tem passado para ele o que o Felipe deseja dele dentro de campo, ele deve ser relacionado para esse jogo e tem boas chances de fazer a estreia dele com a camisa do Flamengo. O Flamengo também já enviou a lista dos inscritos para as oitavas de final da Copa Libertadores. Os reforços estão lá: Samuel Lino, Emerson Royal, Saul, Jorge Carrascal, todos eles foram inscritos para as oitavas de final da Libertadores, que começa semana que vem já contra o Internacional. E o que aconteceu com o Atlético Mineiro vai acontecer com o Flamengo Internacional. São 3 jogos seguidos, né? São os 2 jogos da Libertadores e um jogo pelo Campeonato Brasileiro também. Então tem treinador que não gosta muito quando isso acontece, esse enfrentamento de longo, 3 jogos logo contra um adversário, porque você estuda muito, né? E com esses 3 jogos você vai precisar mudar. A gente viu no duelo contra o Atlético Mineiro, o próprio Felipe Luiz, o Cuca também tentando mudar, porque senão fica a mesma coisa, fica muito previsível. Mas é isso, jogo importante amanhã no Maracanã contra o Mirassol, vai ter casa cheia, né? Os torcedores naquela expectativa. O Flamengo precisa de uma boa atuação diante do Mirassol, já que o tema é prioridade, o Campeonato Brasileiro é prioridade. No último jogo, o Flamengo acabou empatando com o Ceará lá, então, dentro de casa contra o Mirassol, bom time do Mirassol, time organizado, o Flamengo precisa de uma boa exibição no Maracanã, Ilan. Legal. Tá preocupado com o Mirassol? O homem já chegou aí, né? Já tá em Copacabana, né? Quem? Quem? Não tem um meme aí, o videozinho que você falou que queria jogar aí na tela aí? Quem? Também não tô sabendo. Não tô entendendo. Ué, do Mirassol? Você não teve um videozinho que você é verdade, vamos botar. Pode rodar, tem o meme do Mirassol, é o Chico, né? É o Chico do Mirassol. Bota aí. Tem que lembrar ele, ele quer me zoar. Bota o áudio aí. Olha lá. Ela tá batendo na porta do Mengão lá. Com a foice lá. Será que eu não vejo? Tá na praia de Copacabana, tranquilão, né? Esse coalho me pega muito nessa hora. Bom demais, hein? O Chico da Costa, hein? Já tá no meio. Lá de Sola, crédito pro de Sola aí. O Mirassol tem 2 ex-Flamengo. Tem o Muralha e tem o Gabriel. E tem o Iago Felipe lá também, né? Ex-tricolor. Lei do ex, Deus me livre. Tem o Daniel Borges também, ex-Botafogo. Iago Felipe já fez muito gol no Flamengo. Jamal, Deus me livre. Fez gol de vitória contra o Flamengo. É o Jamal, né? Deus me livre. Ele mesmo. Jamal, Deus me livre. Tem o Iago Felipe, quero lembrar de um negócio. O Iago Felipe fez um gol da vitória do Fluminense contra o Flamengo no Fla-Flu, numa bola entregue, um presente do Felipe Luiz pra ele. Olha aí. Felipe Luiz foi atrasar uma bola pro goleiro, deu no pé do Iago Felipe e ele fez o gol. Foi 1-0 esse jogo aí. Pra quem não lembra aí, é isso aí. Sinais, hein? Sinais. Cadê a superchat? Gabriel Jamal titular? Tem lei do ex também, né? Qual? Luiz Araújo. Jogou no Mirassol? Verdade. Luiz Araújo. Luiz Araújo é o responsável pelo Mirassol estar hoje na Série A. Vai ser animado. O clássico vai ser animado amanhã. Flamengo e Mirassol no Não Maracanã. é isso? Não foi o valor lá que... Clássico. O valor da venda do Luiz Araújo serviu para eles fazerem o CT todo lá, não foi isso? Deu bom. Tem o Reinaldo também, né? Que o Reinaldo é chato pra caramba. King da hora o gol do King Naldo. O vídeo é isso aí. E esse assunto Copa do Brasil ainda vai render muito, hein?
porque o Flamengo poderia ter feito mais um pouquinho, cara. Mas agora não adianta chorar com leite derramado, porque agora tem Mirassol, o time, a sensação do campeonato. E aí tá o meme do atacante do Mirassol, a caça do Flamengo. Tomara que isso aí já ajude para provocar o time do Flamengo e criar vergonha na cara e jogar, se dedicar, doar o máximo, porque um time desse jogar no maior time do Brasil, o jogador não tiver inspirado, pelo amor de Deus, com o valor do salário que esses caras ganham, para com isso, cara. Por isso que eu falo, aquele jogo contra os três contra o Atlético Mineiro, dava para subir a régua um pouquinho, forçar mais um pouquinho e ter feito o gol da classificação, mas enfim, né, a gente é um mero torcedor e esse jogo promete, porque a gente tem que manter a ponta. O Cruzeiro vai pôr o Santos no lugar onde ele merece, porque o Flamengo perdeu pro Santos lá dentro da Vila Belmiro, porque respeitou muito o Neymar, o nome, o maior jogador do Santos, porque o time não era para ter ganho, o Flamengo era para ter amassado. Vai fazer o que se deve fazer e o que o Flamengo não fez, deixou de fazer lá dentro da Vila Belmiro. Apesar que o Cruzeiro vai estar jogando em casa, vai amassar o Santos, isso é certeza. Por isso a gente tem que fazer a nossa parte e não depender do Cruzeiro. Amanhã promete, mas enfim, vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no nosso canal SR Fla, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like porque me ajuda, eu agradeço, compartilha, comenta, vamos interagir aí. Da minha parte vai ser recíproco e tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.